Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Rastrec Linhares. Tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão. Olá, tudo bem com você? Tá começando mais um Ronda da Cidade, hein? Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência de sempre. Eu não me canso de agradecer, tá legal? Pela TV Sim, canal do Espírito Santo. Juntos com muita informação, prestação de serviço, tudo isso para você. E no programa de hoje você vai conferir, hein? Informações da nossa região e também como fica o 13º para o trabalhador que teve redução na jornada de trabalho. A expectativa é de mais de 4 bilhões de reais que eles sejam injetados com o 13º somente no Espírito Santo. E ainda tem informações sobre o aumento de crimes patrimoniais em Linhares. Isso e muito mais agora no Ronda. Sabe por quê? É assim que iniciamos, no rádio ou na TV. A informação chega até você. Muito bem, iniciamos o nosso programa e convido você a participar no WhatsApp no 996224547. A produção está lá pronta para responder também a sua mensagem. Eu também vou estar sempre acompanhando tudo isso, claro, nessa interatividade TV Sim, canal do Espírito Santo, com você, internauta que participa, com você, telespectador que nos acompanha hoje e sempre. Começamos com informações da nossa região na voz de Cris Martinelli. A comunidade do bairro Interlagos recebeu um novo complexo de esporte e lazer. Localizado na principal avenida do bairro, o novo espaço conta com equipamentos voltados à vivência, recreação e prática esportiva. No local foram construídos campo de areia, campo de futebol society, playground e academia popular. A utilização do espaço já está liberada, desde que o distanciamento e a utilização de máscaras seja mantida. A Petrobras divulgou um aumento no preço do gás natural para as distribuidoras. Os ajustes ocorreram em função das variações ocorridas nas cotações do petróleo e da taxa de câmbio do último semestre. Os ajustes ocorreram em função das variações ocorridas nas cotações do petróleo e na taxa de câmbio no último trimestre. Quando medida em real, o reajuste é de 33%. De acordo com a estatal, o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo custo do produto e transporte, mas também pelas margens das distribuidoras e pelos tributos federais e estaduais. E a Secretaria de Estado da Saúde admitiu a possibilidade dos municípios voltarem para o risco moderado nos próximos dias, caso a ocupação dos leitos potenciais para a doença supere a marca de 50%. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a pressão sobre a oferta de leito nos hospitais reacendeu o alerta e a imposição de restrições aos municípios que, porventura, venham a ser classificados no risco moderado, ajudará a reduzir a pressão sobre os serviços de saúde. Muito bem, essa nota é importante porque pode haver uma reclassificação na matriz de risco e isso vai valer, claro, para todos os municípios e a gente aguarda para ver como vai sair o próximo mapa de risco do nosso estado do Espírito Santo. E a Secretaria de Saúde se antecipa também, já reabrindo alguns leitos. A gente sabe que não é fácil e a gente sabe que as pessoas, alguns estão agindo como se a pandemia tivesse acabado e a pandemia não acabou. Seguindo aqui com o programa, em Linhares ocorre um aumento dos chamados crimes patrimoniais. E sobre esta informação, a nossa equipe conversou com o delegado Fabrício Lucindo. Confira. Bom, a gente tem no Código Penal diversos crimes, que a gente conhece como os crimes patrimoniais. Os mais comuns são furto, roubo, extorsão. Então, esses são os crimes mais comuns que ocorrem. O que tem mais incidência é o crime de furto. É um crime que ocorre sem uso de violência. Esse é o crime mais comum que existe,
que é registrado na nossa delegacia. Bom, a gente tem diversas modalidades. Os veículos mais antigos, os criminosos conseguem entrar no veículo, fazer uma ligação no carro, que se chama ligação direta, e roubar e furtar o veículo. Os veículos que são mais novos, que têm sistema de proteção mais moderno, dificilmente os bandidos conseguem furtar. Eles conseguem apenas, para levar um veículo desses, tem que usar a arma para poder render o dono, roubar a chave e fugir com o veículo. Bom, a gente recebe ocorrências de crimes patrimoniais todos os dias em Linhares. A maior incidência é de furto de celular, que são diversas ocorrências, quase todos os dias, furtos e roubos de celular. E a gente, a partir dessas ocorrências, a gente começa a investigar para poder localizar o bem que foi furtado. Nós conseguimos esse ano diversas recuperações de materiais roubados, surpreendemos muita gente que estava praticando crime patrimonial e vamos continuar trabalhando nesse ímpeto. A recomendação de segurança são bem simples, nunca deixar celulares caros à mostra em locais públicos, nunca deixar celular exposto em mesas de bar, essas coisas assim. Se possível, guardar o veículo em uma garagem para poder evitar esse tipo de crime de furto e roubo. E se preservar sempre, né? Se preservar sempre, porque o bandido fica à espreita para poder atacar a vítima no momento que ela fica mais fragilizada. Então, está sempre atento ao ataque desses bandidos. Tá, então são dicas importantes que o delegado Fabrício Lucindo nos passa também. Olha, e não é difícil, às vezes você está andando, tem um carro estacionado e aquela bolsa dentro do carro à mostra, como ele colocou, talvez até um aparelho celular que fica à mostra. E aí o cidadão que tem péssimas intenções, que sai predestinado a furtar algo, ele encontra ali uma situação mais facilitada, podemos assim dizer. Como ele colocou, às vezes eles conseguem levar até o veículo. Os veículos mais novos têm um sistema de proteção mais modernos. É preciso então ficar muito atento para que você não passe por estas questões tão desagradáveis que são os crimes de furto, crimes patrimoniais. Dicas importantes do delegado Fabrício Lucindo aqui no Ronda da Cidade. Você vai participando pelo 996224547, tem o trânsito agora. Tempo nublado hoje, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia, podendo chegar até 25 graus aproximadamente. Fica mais ameno o tempo e aí a BR tranquila, quase que 100 veículos circulando, ali 2 veículos, outros 2 também passando por lá. Então, muito tranquilo o trânsito agora na BR-101. Que bacana. Eu vou para o intervalo, eu volto já já. Daqui a pouco vamos falar sobre 13º salário, sobre a proibição de comícios, manifestações com aglomeração em municípios com risco elevado neste período ainda de eleições. Afinal, estamos entrando na reta final. Há 10 dias para as eleições 2020. Claro, Linhares decide aqui o seu voto, o Espírito Santo decide na Rede Sim e dia 10 de novembro tem o grande debate com os candidatos à Prefeitura de Linhares. Tudo isso você vai conferir sempre na TV Sim. Intervalo, eu volto já. Já estamos de volta com o nosso Ronda da Cidade, a sua participação é muito importante. Eu falei aqui de crimes patrimoniais, a pessoa não quis se identificar e ela coloca nas palavras dela que a cidade está abandonada na segurança. Movelar, Linhares 5, São José, ela diz aqui, assalto todo dia, a polícia investiga, né? Falta inteligência, na verdade, ela coloca aqui, morador do Movelar não quis se identificar. A polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e as investigações, claro, seguem acontecendo, mas está lido aqui o seu relato também. Obrigado pela participação no nosso programa. Gente, o 13º salário deve injetar mais de 4 bilhões de reais na economia do Espírito Santo. E você sabe como fica o cálculo para o pagamento de 13º salário para trabalhadores que tiveram a redução na carga horária de trabalho? Confira essa reportagem. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a economia do Espírito Santo deve receber 3 bilhões e 800 milhões do 13º dos trabalhadores com carteira assinada neste ano. O número é 5% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado.
O dinheiro é um importante reforço no bolso dos brasileiros. Os aposentados e pensionistas do INSS tiveram um pagamento antecipado e receberam em abril, maio e junho as parcelas do 13º. Essa pensionista recebeu o benefício e está com as contas em dia. Ninguém vai ganhar nada. Foi só para pagar a conta. Poderia ter outra agora, né, em dezembro. Esse auxiliar administrativo ainda não sabe o que fazer com o dinheiro e, por enquanto, vai poupar. Eu vou deixar guardado por enquanto. Geralmente você deixa guardado? Geralmente deixo. Esse momento é ainda mais importante, a gente não sabe como é que a economia vai, né? Pois é, então como não tenho nada para gastar por enquanto, vou guardar mesmo. Aqui no Espírito Santo, 165 mil trabalhadores tiveram os contratos de trabalho suspensos ou reduzidos. Isso pode ter impacto no pagamento do 13º. É que esse período que não foi trabalhado não é contabilizado para pagamento dos benefícios. O 13º salários, eles são considerados em cima dos meses efetivamente trabalhados. Então, se aquele funcionário, num período de um ano, trabalhou durante 8 meses e teve 4 meses do seu contrato de trabalho suspenso, na hora de calcular o seu 13º, ele vai ser calculado em cima dos 8 meses trabalhados e não dos 12 meses do ano, que, muito embora ele seja funcionário e tudo, mas ele não trabalhou em razão da suspensão do contrato de trabalho. Esclarecer que, para ser computado um mês como efetivamente trabalhado, aquele funcionário tem que ter trabalhado pelo menos 15 dias. Ok? Então, se você, por exemplo, que trabalha 40 horas por semana e ter redução de jornada em 25%, com essa redução de jornada, ao invés de você trabalhar 8 horas, você passa a trabalhar 6 horas. Somado isso, no final do mês, dá o equivalente a 20 dias laborados. Então, tudo bem, você vai receber seu 13º intacto, sem qualquer redução, porque dá mais de 15 dias por mês trabalhado. Entretanto, se você teve uma redução de 50%, não daria, no final daquele mês, 15 dias trabalhados. Então, quem passou 8 meses, por exemplo, com 50% de redução, né, na sua jornada e salário, no final daquele período, você vai ter mais ou menos 4 dozeavos para efeito de contagem do seu 13º. Então, há sim uma redução substancial no seu 13º salário. O mesmo vale para as férias. Com relação ao cômputo, né, esse período de 12 meses necessário para gerar o direito a uma férias, não tem nenhum tipo de alteração, porque não houve interrupção alguma na prestação de serviço, ele continuou trabalhando. Houve uma redução de jornada e salário, mas não houve aí interrupção na prestação de serviço. Tá aí, então, o cálculo deve ser feito e você acompanha, claro, na sua empresa, na hora do contra-cheque. Se tem dúvidas, questione ali com o departamento pessoal da empresa, aqueles que fazem as contas da administração da sua empresa. Muito bem. E vale frisar, claro, que é uma bela injeção na economia neste fim de ano, o 13º salário. Eu tenho um recado agora da Rede Descontão? É claro que eu tenho. Eu tenho Multisoro. Multisoro 4 por R$10, descongestionante nasal, preço campeão, só na Rede Descontão. Subida para o mercado municipal. Lá você encontra também o leite Aptamil, sempre em preços especiais. E é claro, genéricos, perfumaria e aquele atendimento de qualidade. Eu disse Rede Descontão na subida para o mercado municipal, tá bom? Muito bem. Olha, tem hoje, nesta quinta-feira, 5 de novembro, completa, então, 5 anos da tragédia de Mariana, os rejeitos do minério de ferro da Vale do Rio Doce, que foram com o rompimento da barragem e chegaram até o Rio Doce. Acabaram aonde? Desaguando no Rio Doce, que deságua, né, no Mar de Regência. E o pessoal da Associação dos Quilombolas, Extrativistas e Pescadores de Degredo prepararam um vídeo muito bacana, muito bonito, para trazer presente, fazer memória e relembrar os 5 anos desta que foi a maior tragédia ambiental do nosso país. Confira.
Tá aí a homenagem, então, lembrando 5 anos desta tragédia. 19 pessoas morreram na região de Mariana, Bento Ribeiro, naquela ocasião, e todos os rejeitos de minério, aquela lama grossa que foi vindo, e a gente foi acompanhando em cada município ao longo dos dias. Isso, então, já se passaram 5 anos. Intervalo, eu volto já, tem mais aqui no Ronda daqui a pouco. Olha, eu tenho um recado para você, motorista de aplicativo, taxista, mototaxista, atenção, hein? Frota empresarial, van escolar e muitos outros meios de transporte, é isso mesmo. Sabia que você tem um jeito de circular com mais tranquilidade e com segurança? Sabe como? É o rastreamento veicular da Rastrec Linhares. Com ele, você e seu patrimônio ficam protegidos com um sistema de rastreamento 24 horas e em tempo real. Histórico de até 90 dias e bloqueio e desbloqueio via celular. E muito mais, tudo isso na palma da sua mão. Mensalidades a partir de R$ 35,90. Entre em contato com os telefones que estão na nossa tela ou pelo site rastreclinhares.com.br ou faça uma visita à nossa loja no Shopping Pátio Mix. Rastrec Linhares, rastreamento veicular. Olha, seguimos com as campanhas eleitorais, né? Eleição, o primeiro turno dia 15 de novembro, os municípios que tiverem o segundo turno no dia 29 de novembro. E a pedido da Secretaria de Estado da Saúde, a Justiça Eleitoral determinou a proibição de comícios, aglomerações, bandeiraços, confraternizações envolvendo aí candidatos, tá certo? Tudo isso principalmente em cidades que têm maior risco ainda com relação à Covid-19. Confira a reportagem. De acordo com a resolução administrativa do Tribunal Regional Eleitoral, ficam proibidos a realização de comícios, confraternizações, bandeiraços, passeatas e outros eventos políticos nos municípios que estiverem enquadrados nas classificações de risco alto e de risco moderado. Entre outras medidas, os participantes também devem respeitar o distanciamento físico de 1,5 metro entre as pessoas em atos e eventos de propaganda eleitoral presencial. Os juízes eleitorais poderão impor sanções para os candidatos, partidos e coligações que desrespeitarem as regras. A medida veio em boa hora, uma vez que tem crescido o número de candidatos contaminados pelo novo coronavírus. Esta médica pneumologista diz que é melhor evitar os eventos partidários e que o risco ainda existe. A doença ela não acabou, ela continua, a virose continua e a gente não sabe que as pessoas que já tiveram vão ter uma imunidade definitiva, elas podem correr o risco de terem novamente. E a gente tem observado que muitas pessoas que tiveram, foram os que tiveram os casos mais graves, são os adultos jovens. Então, quando esses candidatos fazem esse tipo de reuniões, eles levam pessoas assim de todas as faixas etárias. E essas pessoas, elas podem se acumular no mesmo ambiente. A maioria não vai ficar com a máscara, porque vai às vezes querer gritar, cantar, né, bater palma. Então, às vezes não estão de máscara, não vão ter lugar para lavar a mão, não vai ter lugar para assim, fazer uma higiene, né? Não tem. Um ambiente aberto, mas um ambiente com muita gente por metro quadrado. E a preocupação não deve ser menor no dia da eleição. O Tribunal Regional Eleitoral está orientando os eleitores com sintomas da Covid-19 a não comparecerem nos locais de votação. Se você tiver febre no dia da eleição, fique em casa. E se você teve o diagnóstico da Covid-19 nos últimos 14 dias, também não vá às sessões eleitorais. Se você tem um diagnóstico ou se você tem sintomas, mesmo que você possa ter os exames complementares negativos, mas um sintoma altamente sugestivo, é isolamento.
Você tem que lembrar que você é o quê? O transmissor. Então, se você é um veículo de transmissão, a cada espirro, a cada tosse, você vai liberar Covid. E outras pessoas que estão ao seu lado irão se contaminar. Então, a doença passa a ser o quê? Uma distribuição em massa, porque você está num ambiente onde tem muitas pessoas, pessoas que podem estar doentes, pessoas que às vezes ainda estão naquele período de ficar em quarentena, mas já estão achando que pode estar em atividade, porque já está se sentindo melhor. Exatamente essas pessoas que vão transmitir. Então, às vezes você tem um grupo que às vezes a gente nem vê, né, de 10 pessoas, mas que vai acabar contaminando. Tá aí então as orientações. Você tem outras formas também de escolher o seu candidato, analisando suas propostas através da propaganda eleitoral e também das redes sociais. Cuidado sempre com as fake news e, claro, no dia 15, bom voto se você estiver apto a votar. Como foi dito também, com febre ou que já teve Covid nos últimos 14 dias, a orientação é de que o eleitor fique em casa nestes casos. Ronda da Cidade de hoje vai ficando por aqui. Agradeço o seu carinho, sua audiência mais uma vez. Um forte abraço e até amanhã. Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Rastrec Linhares. Tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão.